na Renascença, e assim tem início mais um Visto de Fora, como sempre com Begonha Inhigas e Olivia Bonamici. Sejam bem-vindos. Sérgio, hoje começas com uma pergunta especial. É verdade, bem-vindos. Bom dia, Olivia. Bom dia, Bom dia. Begonha. Muito Begonha, bom já dia. estiveram no São João? Seja no Porto, seja em Braga ou em qualquer parte do país. E na Galiza. E na Galiza também. Na Galiza, que hoje é a noite grande de São João. Eu vou. Olivier. Nunca estive. Estou à espera do convite do Sérgio Costa para. Porque ele deve ser em grande. Ele deve Sérgio, conhecer. Ele agora deve. temos Ou que seja, eu ia perguntar a criticar-te ti. porque nunca ter estado no São João e agora a crítica Sim. vem para mim. A culpa é minha. Nunca Olha, estive no São Sérgio. João no Porto, mas São João faço todos os anos porque em Almada, e aliás vai ser Muito hoje bem. à noite, Exatamente. em grande. É a Em noite grande. das Portanto, é um 2 em 1. sardinhas. O Olivia é um 2 em 1. É É o grande. Santo António, é o São João em Almada. São João em Almada, Sempre em exatamente. grande. Olha, Vai ser em grande. Sérgio, vou fazer, se não me permitires Sim. eu a pergunta. Que o que vais fazer tu? Como é que vais passar a noite de São João? Ainda não sei. Ah, não Eu gosto de sabes? coisas imprevisíveis. Mas não tens, mas calma, Sérgio, não tens nenhum plano? Não, no São João não, Não há planos. acredito. Não há plano. No São Não há João é sair à planos? rua. Então fazes como fazia eu na Galiza. Exatamente. Eu saía por Santiago à procura das cacharelas, que são as fogueiras de São Cacharelas? João, Uhum. para saltar as cacharelas e tirar todas os maus espíritos, muito as bem. más energias e comer sardinhas, Claro, dançar claro. até a madrugada. Sabe o que é que eu vou fazer? Hoje no meu bairro vamos ter cerca de 50 pessoas, vamos para o centro da Almada. E o que é 50 pessoas? Não? E o que é inacreditável é que já desistiu há muito tempo em Portugal, como já contei isto, de marcar uma coisa, que nunca dá. Nunca Claro. marcas com português às 9 e um quarto. Sim, Isto é o erro estratégico que nunca podes cometer. Muito bem, vamos então, agora que percebo que o Olivier terá o seu São João em Almada e a Begonha também já é experimentada em festas não, de eu São comerei João. umas sardinhas esta noite. Muito com bem, certeza. claro, isso é inevitável. Vamos então à análise dos assuntos que marcaram esta semana. Vamos lá, o Visto de Fora é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Semana em que as atenções estiveram centradas no caso do submarino Titã, horas e horas de transmissões, sobretudo televisivas. Pergunto, Olivier, ficaste surpreendido com o mediatismo deste caso? Sim, vou tentar medir as minhas palavras para não ser demasiado duro. Achei obsceno, achei escandaloso, achei indecente. Todo o circo mediático à volta deste caso. Claro que cada vida conta e, como é evidente, só posso lamentar a morte das 5 pessoas. Agora, a cobertura mediática é escandalosa. É escandalosa porque eu nem vou falar da questão do post da Ana Gomes, quando ela faz a comparação com os migrantes, apesar de haver Mas podemos algum... fazer essa comparação. Peço desculpa, como? Podemos fazer essa comparação. Sim, apesar de fazer algum sentido, que é quando se tratam de 400 ou 500 pessoas, não é migrantes, crianças e tudo isso, não há nenhum circo mediático, não há nada. Há notícias só, não há nada. Mas, e vou mais longe do que isso, tu sabes que no meu bairro, há pessoas quase todos os dias que me perguntavam se há notícias dos 5. Repito, não acho bem pedir notícias, mas nunca pedem notícias, as pessoas em geral nunca pedem Consegues notícias encontrar sobre alguma migrantes. justificação para este interesse? É o cinema, é o filme, a sociedade sensacionalista da qual estamos a viver, que é vergonhosa neste caso, e que é, por causa do Titanic, faz lembrar o filme, tudo isto não deixa de ser um filme, hein? É dentro é um pouco de Júlio Verne, hein? É dentro de um submarino, e as pessoas pagaram 250 mil euros, e estão lá e não sabemos o que vai acontecer, e é perto do Titanic e tudo isso, não é? Bom, acho, pura e simplesmente, de uma grande obscenidade o que é que eu vi e li. Partilhas, Begonha, desta Sim. indignação do Olivier? Partillo e é raro coincidir assim 100% com a Olivier e eu também acrescento uma coisa e é que muito perto de onde teve lugar este acontecimento, não é, do submarino Titã, foi uma desgraça para a Galiza com o afundamento do Vila de Pitanxo, Sim. un barco pesqueiro no que en febreiro de 2021 morreran 20 tal mariñeiros. Que diferenza, olla, un barco grande con moitos mariñeiros, 20 tal mariñeiros desaparecidos, a maior parte deles galegos e outros tantos tamén inmigrantes, non é? Numas condições aínda non se sabe, a familia do Vila de Pitanxo está a pedir urxentemente que as investigações avancen. Ainda estamos á espera de que avancen e temos este caso do Titán exactamente cun mediatismo brutal
Aquí está en xogo, é verdade que é moito sensacionalista isto, Certo. non é? Mas nós xornalistas tamén temos moita culpa en É o todo isto, non é? fascínio pelo milionário. Pelo diferente, o pelo diferente, é millonario, isso? son persoas que pagarán moito diñeiro por isto. Mas como é que, desculpem están lá no só fundo. dizer isto, como é que pagam tanto dinheiro e fazem um submarino experimental? Sí, porque há persoas que arriscan coa súa vida. É igual que unha persoa que faz un desporto de risco, que sabe que ese desporto é moito, moito perigoso, e se callar faz sin ter seguranza de que pode ter unha proteção, non é? Acho que neste caso há moitas persoas que xogan e chegan até o limite co risco, non é? E Olivier. depois, há uma outra coisa aqui que me chocou, que além da questão da cobertura mediática, são todos os meios envolvidos no resgate, que é... Sim, internacionais. Também acho muito bem que tudo seja feito para salvar a vida das pessoas. Tudo seja feito. Agora, quando vês que a França, por exemplo, enviou um submarino não sei o quê, um robô não sei o quê, o robô Victor que faz não sei o quê, que apita com não sei o quê, enfim... Tudo bem, mas eu chamar de 2 pesos, 2 medidas. Não é aí que devemos comparar com os naufrágios, por exemplo, no Mediterrâneo, Olivier. Mas exatamente é isso, não é? 2 pesos, 2 medidas, que isso que é. O barco, sabíamos dos migrantes, estava em dificuldades, não sei o quê, depois cada um dizia, não, mas eu apitei o direito marítimo, a culpa é dos gregos, a culpa é da fronteira, da agência europeia, e depois lá é robôs e tudo isso, é um pouco, incomoda um pouco. Non, Begonha, é a para diferenza concluir. que há, non somos todos iguais. Deberíamos ser todos iguais. Eu estou a por o exemplo dun exemplo como galega, non é? Que para mí me faz sufrir, que é o do Vila de Pitanxo, non é? E como realmente esa diferenza de criterio, non é? Quanto diñeiro se gastou e até as televisores cos directos e os satélites en vivo e en directo, como eu vin dos principais canais internacionais que foran até a costa, non é? Até Canadá, até o limite para poder facer os directos. Iso custa moito diñeiro, non é? Todos os medios que se empregaran para o salvamento. E que acontece cos barcos pesqueiros, tanto sexa dos migrantes no Mediterráneo como moito perto, Sim. a poucos kilómetros de onde aconteceu isto, co do Vila de Pitanxo. Então, isto nos debe facer pensar Refletir. seriamente e refletir. E é uma coisa engraçada que durante esta questão do Titão houve uma notícia também que achei, bom, afinal não vai acontecer, mas era tal notícia entre o Musk e o Zuckerberg que eventualmente combater num ringue, não é? ringue. Sim. E lá achei, se quiseres, fiz a comparação da indecência da sociedade. Sim. Lá achei que, ok, se calhar não vão fazer, imagino que não vão fazer isto, não passou de uma piada, mas todo o aparato mediático à volta desta liga de combate, e lá achei, mas há indecência. É o tal fascínio pelo Exatamente. E diferente, depois que há pelo dinheiro. outra Pouco isto. coisa, que estamos nun momento con crise nos nosos órganos de comunicación social, non é? E entón é moito fácil informar sobre isto, chegan as imaxes, pedes a uns analistas para que comenten, non é? E minutos e minutos e minutos de televisão a falar sobre isto, porque como ten ese atractivo no fundo do mar, estas persoas que ficaron sin ar, como é que isto fora, agora xa sabemos que explodiu todo. Entón, é este fascinio, non é? Que nos aproveitamos tamén para minutos e minutos e minutos daí de a necessidade de informação. reflexão. Se me permites Sim, pequeno rapidamente. último apontamento sobre o papel da comunicação social. Eu tive um grande professor, enorme professor de jornalismo, que me dizia uma coisa interessante, que era por causa da morte da Lili Di. E ele fazia sempre a comparação com o genocídio do Ruanda. E ele dizia-me que o drama da comunicação social é fazer acreditar as pessoas, alguma parte da comunicação social, de fazer acreditar as pessoas que uma notícia ela é importante. E quando tu vais dar a comer às pessoas, não é? E vais fazer acreditar que isto é super importante, não é? As pessoas vão realmente achar que é importante. Não é? Ou seja, todo o ciclo mediático à volta do Titão chegou a uma altura em que as pessoas estavam tão habituadas a ver notícias que ficaram interessadas. E assim, o que é que acontece realmente a estes 5? Porque a comunicação social cria o suspense, não é? Que é, na minha opinião, Atribui àquele caso a importância e não outros temas que eventualmente deveriam ou poderiam merecer pelo menos igual atenção. Está feita a reflexão sobre o caso mais mediático da semana. Esta foi também a semana da Cimeira de Paris para um novo Pacto Financeiro Global. Um dos objetivos é garantir condições aos países mais pobres para que possam superar, por exemplo, o desafio das alterações climáticas. Já sabemos, Begonha, que não foi concedido um perdão
ou redução de dívida, mas os países mais pobres terão mais tempo para pagar a sua dívida. O que eu te pergunto é, isto não dá a sensação de que é um bocadinho mais do mesmo, apenas um plano de intenções? Pois tu o disseste, é dizer, isto é máis do mesmo. Eu non vi grandes avanzos e tamén isto nos faz refletir, non é? Estamos nun momento no que deberíamos ser moito máis solidarios, moito máis, e que isto é como dar un bocado de pau duro, non é, aos máis pobres. Está ben, poden ter máis un bocadiño de tempo para pagar a dívida, mas finalmente que é que paga sempre todo? Son os máis frágeis, os máis vulneráveis. E vai solucionar isto moito? Pois non vai solucionar. Non estamos a meter o dedo na llaga, non estamos a procurar soluções. Estamos a dar un bocado máis de tempo. E que vai acontecer con nós, con os nosos países? Nosos países que somos países en teoría moito desenvolvidos en comparación cos países máis pobres, mas que cada vez temos máis dívida. Non temos máis do que ollar para Portugal, España, Grecia, Italia. Temos cada vez máis dívida pública, máis endividamento nas familias, non é? E estamos somos intransigentes com os mais pobres. E somos intransigentes e finalmente na nosa sociedade e nas nosas sociedades desenvolvidas, quem são os que sempre pagam o pato ou o preço de tudo? Os mais vulneráveis. Os mais desfavorecidos. Olivier, que conclusões chegas desta cimeira de Paris? Faço-te a mesma pergunta, se não é um pouco mais do mesmo. Sim, mas por isso temos que ter muito cuidado com o fosso que está a aumentar a nível até da mentalidade entre os países do Sul e os países do Norte. É preciso nunca esquecer que há muitos países do Sul que não desapoiam a Rússia. É preciso nunca esquecer isto. Que nós podemos ter uma opinião, mas que ela não é partilhada por muitos países no mundo. Isto é super importante. E esta cimeira, na minha opinião, serve para, pelo menos, tentar mostrar aos países do Sul que não há dois países, duas medidas. Porque eles acham, podem ter razão ou não, mas eles acham que o Ocidente trata a Ucrânia de forma diferente como trata os países em dificuldade em outras partes do mundo. Que é, vocês ajudam, vocês dão dinheiro, dão tudo. E nós? E esta questão, cuidado, sobretudo com o fosso, porque as sereias da Rússia e da China estão a apitar. Pode ser um ponto a favor, quer de Rússia, quer de China. Interessante isto que estás a comentar também, Olivier, muito interessante. Daí ser relevante o recente encontro entre Vladimir Putin e vários representantes de Estados africanos. Pode haver essa proximidade, ou seja, este fosso pode criar essa proximidade entre os Estados do Sul e países como a Rússia, por exemplo. Sí, sin dúvida. E, de feito, se vamos até o pasado recente, non é? Por exemplo, na Angola, non é? Con Eduardo dos Santos, a súa vinculación coa Rusia, é dizer, Angola, ao longo de varios anos, ou de bastantes anos, teve un contacto e a Rusia apoiou moito Angola, non é? Por tanto, esa relación, ese relacionamento existe e existiu. E, por tanto, claro que sí, o Vladimir Putin sabe que ten moitos aliados fora do que este bloco central, non é, da Europa, non é? Ten moitos aliados fora da caixa, non é? E esta reunión, estes encontros, o dicen todo, non é? Dicen que ele está a dizer, está ben, eu estou ao marxen, mas eu teño tamén os meus aliados que nun momento dado poden ser moito importantes para min estrategicamente. Deixa-me fazer aqui uma pergunta ao Olivier. Macron sai com mais protagonismo desta cimeira? Como alguém da Europa que... Não, eu acho que não. Pelo contrário? Não, pelo contrário também não. Mas eu diria que sim, Macron faz tudo neste momento para se recolocar, sobretudo após a reforma, entre aspas, política de Angela Merkel. Vê-se claramente que ele multiplica as reuniões, as cimeiras e tudo para mostrar que é ele agora. Muito bem. Temos que avançar rapidamente. Vamos, Olivier, olhar para outros temas europeus. Há cada vez mais partidos de extrema-direita a chegar quase ao poder e até mesmo ao poder, a ganhar força. É o caso do governo finlandês que toma posse. Olivier, está a extrema-direita de facto a ganhar bastante poder na Europa e a Europa não está a perceber? A Europa não está a perceber, eu acho que a Europa está a perceber o que está a acontecer. Ou a restante Europa, digamos assim. Mas eu diria que há algumas razões para isso. Há tempo eu comprei foi há um ano, 2 anos, eu adoro a filosofia, e havia uma revista de filosofia que falava da questão da nuance.
E esta questão da nuance ela é brutal, porque estamos a viver uma sociedade onde a noção da nuance já não existe. E é através, sobretudo, das redes sociais que isso se mostra, não é? E o extremismo nasce, não é? Neste caso estamos a falar da extrema-direita, nasce da ausência de nuance. Mas quando falas de nuance, quer Nuance quer dizer dizer que não é preto e branco. Portanto, às vezes, lá está, que estamos a falar com as pessoas, não, elas têm uma opinião, é preto, é branco. A nuance é dizer, não, talvez não seja preto e branco. Que a nuance é a social-democracia, a nuance é a democracia cristã. E lá, a ausência de nuance é dizer constantemente isso, que eu considero que um pouco como o wokismo, há alguns wokistas que são histéricos, e depois há os anti-wokistas que também, alguns deles, são completamente histéricos. E esta ausência de nuance que favorece o quê? Favorece os partidos, que têm eles uma posição, podemos gostar ou não, mas uma coisa está certa. Os partidos mais, ou seja, que têm uma opinião ultra definida sobre qualquer tema, são há dois partidos, que é, normalmente, o partido extremista, da extrema-esquerda, e os partidos da extrema-direita, e nesta sociedade atual é isso, infelizmente, na minha opinião, que funciona. Begonha, temos que andar para a frente e olhamos também para a Espanha, destaque para as negociações entre o Partido Popular e o Vox, bastante polémicas, a criar bastante controvérsia, mas há aqui um caminho para o Vox também, de extrema-direita, nacionalista, chegar ao poder. Mas non está a ser tan fácil ni tan clarificador como se pensaba. Eu, depois das eleições autárquicas e regionais españolas, dis neste programa que non ia ser todo tan fácil e que podería ser até pôr en marcha o que dixo Feijóo, líder do Partido Popular Español, de que se daría prioridade á lista máis votada. Por qué? E que cada comunidade en España temos como 17 pequenos países, é dizer, en España as comunidades autónomas teñen moito poder de decisão. Entón, o interesante deste momento político na España é que há unha grande incerteza, é dizer, non está tan claro como noutros países que a extrema-direita vai chegar ou vai apoiar e vai entrar no goberno do Feijóo. O Feijóo, como bon galego, xoga a varias bandas. Entón, deu bastante liberdade aos seus varones, que nos dicemos líderes autonómicos, depois das eleições regionais para formar os seus gobernos e os seus apoios. Que aconteceu? Que na Valencia, por exemplo, Vox e o Partido Popular chegaron a un acordo moito polémico, por certo, porque o que fixeran foi, por exemplo, un toreiro, como conselleiro de Cultura, foi tan polémico que as outras comunidades españolas están a pensar moito como que facen os pactos. No caso da Extremadura, temos encontrado agora unha nova figura mediática, que é a María Guardiola. Sí. A María Guardiola teve o mesmo número de lugares no Parlamento Autonómico que o gañador das eleições por 6.000 votos, o actual presidente da Extremadura, o socialista Guillermo Fernández Vara. Que aconteceu? Pois que a María Guardiola fez o que lle dixo o seu xefe de Madrid, é dizer, é poder negociar ela con liberdade. Entón, dis claramente que ela non vai ceder en determinadas coisas. Todo o que ten a ver cos direitos da muller, coas liberdades gañas na España, ela non vai ceder. Portanto, os da Vox quixeran impor... não estará assim tão próximo não está tan próximo a terreno como se julgava inicialmente. Pode haver novas eleições, non adianto electoral, novas eleições en novembro. A ver que acontece na Murcia, porque na rexión de Murcia acontece algo parecido, non con tanto mediatismo, mas está a haber discrepancias, e todo isto o que mostra, e tento explicar ca os portugueses, o que mostra esa heteroxeneidade. É dizer, que non vai ser todo tan claro en España, por iso é tan interesante, que se callar todo dependerá dos resultados, poderánse chegar a acordos postelectorais entre o PP e Vox, iso con certeza, como eu xa disca, mas non está claro que a Vox possa entrar no goberno. Todo dependerá dos resultados. Muito bem, está feita a análise aos assuntos europeus. Vamos avançar para os temas que marcaram a atualidade nacional. E eu recordo que o Visto Fora é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
Por cá, o caso dos imigrantes ilegais que trabalhavam em condições absolutamente deploráveis no Samuco, em Alcochete. Mais um caso, Olivia, mais um caso de trabalhadores ilegais em situação, para a qual até faltam adjetivos, mas há pelo menos mais atenção a este tipo de situações em Portugal, do teu ponto de vista. Eu acho que há mais atenção, porque uma coisa é que sabemos que isto acontece há muitos anos, não é? Mesmo, por exemplo, mesmo que nós vimos em Eudemira, nas tufas, tudo isso, mas vê-se que há cada vez mais intervenção da polícia, das autoridades, isto é muito positivo. Agora, como é óbvio, eu conheço algumas pessoas que fazem tentaram até por via amadora ir lá fazer esta pesca e é um drama, e sabemos isto, que até existem algumas máfias à volta disso. Eu vou só, porque nós temos pouco tempo, mas eu vou só citar o que diz o Presidente da Câmara de Alcochete, Fernando Pinto, concordo plenamente. Ele diz que é preciso criar uma task force, como aconteceu com as vacinas. Concordo plenamente, porque quando há um problema que é recorrente assim sobre a escravatura, sobre o tráfico, e quase nada é feito, e tudo isto continua, e ela diz não paga impostos. Não? Vamos falar disto daqui a pouco, da economia paralela, mas eles não pagam impostos, isto é que é vergonhoso. E há pessoas hoje em dia que pagam para os outros, e isto não pode continuar assim. Begonha, como é que olhaste para este caso? Sentes também que há cada vez, apesar da surpresa que gerou este caso, as autoridades portuguesas estão cada vez mais atentas a estas situações ilegais? Están máis atentas, mas eu lembro-me há 2 anos, ainda quando traballaba como xornalista, como correspondente en Portugal, de ter feito reportaxes sobre isto, precisamente para a Voz de Galicia, a falar sobre a paña ilegal de ameixoas, sobre estas mafias. De feito, houve moito interese na Galiza porque há moitas destas ameixoas que depois van e vendense na Galiza, por exemplo, que son moito máis baratas, non é? Entón, sobre isto xa se está a falar há moito tempo e pronto, pode haber máis atención, mas por enquanto non se encontrou unha solución. Entón, este é un problema importantísimo, porque igual que dixía Olivier o da Eudemira, lembrome perfectamente há 2 anos tamén o todo o que aconteceu na Eudemira, na Sambuceira do Mar, continúan a chegar miles e miles de inmigrantes ilegais que traballan nas estufas, que traballan neste tipo de coisas, de negocios, en numas condições de escravatura algo terá que ser feito para evitar isso, não é? Algo terá Está a de falhar. ser feito, non só fiscalização, é dizer, algo terá de ser feito a nível legislativo, porque estamos a falar xa de moitos casos e sí, por moitas reportaxes que nos fixermos ou sai isto nas televisões, nas radios, nos xornais, isto continúa. Portanto, o problema está lá. Muito bem. Temos que avançar, o nosso tempo é mesmo reduzido e há pouco o Olivier já abria aqui a porta para o próximo tema, que é a economia paralela, que bate 35% do produto interno bruto português. Loucura, é essa a tua expressão para caracterizar esta notícia? É o dobro da Espanha, é o triplo da França, este número. Interessante. É uma loucura. Eu acho que há 2 possibilidades aqui, que é a primeira, a carga fiscal, de facto, é enormíssima. E tem que baixar. Quem vem de fora, de facto, sente isso. A carga fiscal é muito pesada em Portugal, em comparação com o resto da Europa. Claro, sem dúvida nenhuma. Mas, para mim, eu diria que mais do que isso ainda, é algo que eu defendo há muito tempo. Mas há muito tempo eu não entendo como é que nenhum governo após isso é a fiscalização. Eu sou louco da ASAI. Eu dava os poderes. Eu até criava um Ministério da ASAI. Bater à porta de cada loja, bater à porta de cada pessoa. Dizer, ok, vamos já ver as faturas todas. Vamos já ver, não? Não, mas assim, defendes mais fiscalização, mas isto é uma vergonha. Não, mas isto um dia, apenas não temos tempo. Tem tantos casos concretos assim de casas que não passam faturas, ou dizem não têm BUA, não têm multibanco, que estão nos cafés, as pessoas não têm contrato de trabalho, nada, não pagam impostos. Mas o que é genial é que as pessoas que não pagam impostos depois criticam os outros. Enfim, mas se na base, se houvesse uma descida de impostos, não seria o primeiro passo? Uma descida de impostos não seria o primeiro passo para evitar a economia? É o tal argumento, não é? Será que se tu baixas os impostos, as pessoas pagam mais impostos? Mas eu considero que sim e não, porque eu acho que quando tu és ladrão, tu continuas ladrão. E será que... É a minha opinião. Eu não sou. A boa desculpa dos impostos. E será que se os ordenados fossem e foram mais altos em Portugal,
tal e as condições de trabalho foram melhores, teríamos menos economia paralela. Mas porque para acho que aumentar tem- os salários não será necessário uma baixa de impostos? Mas tamén a baixa de impostos, aumento de salarios, mellores condições para os portugueses, non só para as persoas que veñen de fora con un nivel moito elevado de vida, non é, a investir os seus millóns, mas isto é fundamental. Desde que eu moro en Portugal, non é, há 20 anos, realmente isto acontece e cada vez acontece máis, porque as persoas teñen de viver, teñen de ir á vida, teñen de viver, e con os salarios desordenados que é imposible viver. É imposible. Entón as persoas, con esa expresión portuguesa tan típica, se desenrascan e dan a volta o que for preciso. Encontran locais de traballo que alugan sen factura, non é? Todo economía paralela, consiguen un emprego extra, economía paralela sin declarar, porque é o que lles permite alimentar os seus fillos. Entón, eu Acaba acho que por ser inevitável, né? deberíamos dar a volta a todo isto. Quantas persoas en Portugal teñen máis de 2 traballos? Isto é algo incrível, non é? Por exemplo, 2, 3 traballos ou algún traballo de apoio. Isto por qué? Porque non dá para viver. E ao mesmo tempo, muito rapidamente, Olivier, também tivemos a notícia de que o valor salarial dos licenciados caiu substancialmente nos últimos tempos. Enfim, isto diz muito do estado da economia nacional e, eventualmente, também, lá está, uma vez mais, sobre a carga fiscal. Não é? Sim, mas eu diria que isto não é um problema apenas do português. Eu sei muito bem que quando eu tinha 20, 25 anos, não foi o meu caso de sonhar ser funcionário público, nunca tive este sonho, mas lembro-me muito bem que havia amigos meus que diziam: ei, tão bom ter um trabalho toda a vida toda, ter a segurança do trabalho. Há uma canção do Miguel Araújo que diz isso mesmo. É isso. E eu quero a vida pacata. Mas agora, boa sorte. Um jovem quer ser funcionário público, daqui a pouco tem certeza que a Renascença a fazer um spot a dizer procuramos desesperadamente um funcionário público, porque é preciso ser masoquista para hoje em dia entrar na função pública. Tens problemas de ordenados, tens problemas de imagem, não é? E além disso, uma mudança da sociedade, uma tendência de mudança, que as pessoas não querem ficar no mesmo trabalho durante muitos anos. Sim. Portanto, são vários fatores que fazem com que hoje em dia... Há também uma mentalidade, Begonha, no universo empresarial português de pagar pouco. Sentes isso? Non é só iso, é a propia sociedade, non é como está estipulada. O que non é un universo empresarial de pagar pouco. Eu acho que há un desequilibrio que é brutal. Eu teño falado sobre isto varias veces lá fora, non é, na España, e que ten a ver con que os executivos, as persoas de topo nas empresas, gañan moito máis en proporción que lá fora, incrivelmente en proporción con o país, e, sin embargo, e alén disto, as persoas máis baixas ou até as persoas medias, como estamos a falar agora dos licenciados, non só xoves licenciados, sino persoas que xa há tempo que traballan nunha empresa, continúan a gañar pouco. É dizer, há un grande desequilibrio entre os cargos medios e os cargos de topo en Portugal. Os cargos de topo gañan muitísimo, mas non há ese equilibrio. E que acontece con todo isto que foi moito interesante o que saiu este estudio do outro día, o que demostra e ten toda a lógica que os nosos fillos queran estudar fora. Xa non é que queran estudar cá e sair depois a traballar fora. Aliás, os pais já preparam os filhos para saírem do país. Cada vez máis queren xa sair a universidades europeas, no caso da Unión Europea se pode, non é? Para estudar, porque saben que o que lles espera é moito mellor. Entón isto tende a facer tamén refletir as autoridades portuguesas. Muito bem, está no tempo, está na altura, Teresa, do Índice de Tugalidade. Vamos lá então. Índice de Tugalidade. E no Índice de Tugalidade temos sempre uma expressão portuguesa, qualquer coisa muito portuguesa, para sabermos como é vista e interpretada de fora. Portanto, o que eu quero saber hoje, se vocês sabem, é o que é que significa passar pelas brasas. Pasar pelas brasas, Passar pelas brasas. que é o que se vai pasar esta noite no San Xoao na Galiza. Pasar pelas brasas por cima das brasas. Pasar pelas brasas é quando estás quente, que estás realmente... calor? Que estás moito... Caliente. Sí, caliente. Não sei. Ela ganhou? Não. Não. Está longe. Está Estou muito longe de ganhar. Está longe. Olivia, tens uma oportunidade. Enviou a Eu bola estou- para a bandeirola de Não, canto. nunca ouvi falar disto. Passar pelas brasas, nunca ouviste? Mais à noite, diz-se mais à noite. Passar Ou quando pelas estás brasas. cansado. Pelas brasas. Ou quando estás cansado.
Passar pelas brasas. Vocês já passaram pelas brasas. Com certeza, mas não É sabemos que é o dormir que. com alguém que gostamos. Não. Não. Não, Olivier, já estás a pensar sempre no mesmo. Vocês já viram? Eu respeito a identidade da Rádio Renascença. Não, sim, Tudo com subtileza. temos aqui uma clara. Passar pelas brasas significa quando alguém. Imaginem que agora estávamos aqui os três num sofá e eu começava a fechar os olhos e vocês diziam: olha, já está a passar pelas brasas. Quer dizer que já está ali Com a chegar muita àquele. Ali a adormecer. Quase a adormecer. Quase a O adormecer. típico que estás diante da televisão às 11 da noite, Exatamente. que a mí me acontece muitas vezes e estou a passar pelas brasas. Exato, é isso isso mesmo. mesmo. É isso Foi mesmo. o índice de tugalidade. Índice de Tugalidade. E fechamos agora com os negativos e os positivos desta semana. Begonha, o que é que destacas assim de negativo? Pois de negativo ten a ver co caos que se instalou no sistema informático da Universidade Nacional de Educación a Distancia, que vou explicar cá, que é a universidade que neste caso tramitou e se encarregou de organizar e de pôr os testes de acceso á universidade para os estudantes de fora de España, que son españois, mas que estudan en colexios exteriores de España, como é o caso do meu fillo máis vello, e que fixeran os testes de acceso á universidade cá en Lisboa. Que acontece? Que tiñan de sair na cuarta-feira as calificações, imaginen os estudantes do 12º ano a espera das calificações para poder acceder a determinadas universidades españolas e bloquease, é dizer, isto tamén acontece na España, atenção, non só en Portugal, bloquease o sistema informático e os alumnos sin saber ao longo de 24 horas quais se que eran as súas calificações. Finalmente se soube, mas que non só há fallas informáticas en Portugal. Atenção, Muito bem. Muito bem, Olivier, e tu? O meu que é que negativo tem a destacas? ver porque começou, não sei se não acabaram, os exames do 12º ano em Portugal. O meu negativo tem a ver com algo que eu já reparei, não é de agora, que é os enunciados dos exames em Portugal. São perguntas que ninguém entende. Extraordinário. E tem uma teoria sobre isto que é, em Portugal, as pessoas adoram complicar em vez de simplificar. Mas que tu sentes que o enunciado da pergunta é muito grande? É muito, a pouco pergunta é mais direta? complicada que a resposta. A portuguesa. Não, exatamente. Que é uma coisa que eu já reparei. Vocês estão a dizer que nós somos complicados, Vou-vos dar é isso? um exemplo. Muito. Eu vou-vos dar um exemplo disto, uma ilustração inacreditável. Um dia um museu, não vou dizer qual é o museu, pediu para eu traduzir um texto, que o texto era sobre a vulgarização da arte. Ora, eu li o texto, não percebi nada. Depois eu perguntei em português, pensei, se calhar sou eu. Não, pessoas formadas e tudo, não entendiam nada. E ora, o texto era sobre a vulgarização da arte. O negativo, de uma forma global para mim, é que aqui as pessoas adoram complicá-la em vez de simplificá-la. Mas será que não querem dizer exatamente aquilo, então para explicar aquilo a pergunta tem de ser mais Porque o máis complexa? difícil é simplificar. Como dicen os verdade. profesores de comunicación, É o máis verdade. difícil na nosa profesión é sintetizar, ser sintéticos. E temos de educar tamén as novas xeraxoes para ser sintéticos, porque é fundamental nestes tempos nos que estamos de todo a correr e a prisa, temos de sintetizar É e verdade. saber sintetizar. Muito bem, vamos então aos positivos da semana, Begonha. Pois os positivos, xamase ontem tive a honra de poder moderar un debate no que estaban moitas mulleres españolas, profesionais de outros pontos do mundo, e con dúas persoas de diferentes xeraxoes. Unha é unha tiktoker moito coñecida que xa traballou cá na Mega Hits, a Constanza Ariza, Ariza. que ten máis dun millao de seguidores en TikTok e que alén diso está a acabar o curso de odontoloxía, e depois con un publicista que coñece moito ben Olivier, que é o Miguel Alçada Batista, que xa traballou en moitas empresas de publicidade. Foi ótimo xuntar a dúas xeraxoes diferentes, como é o caso de Miguel e o caso da Constanza, falar do papel da publicidade e como mudou a publicidade e como unha rapariga como a Constanza é capaz de atrair tantos seguidores e até gañar moito diñeiro a representar a determinadas marcas. Como é que mudou o mundo da publicidade? Para min foi divertidísimo, engraçadísimo e acho que aprendi moitísimo. Adoro xuntar así a persoas de diferentes xeraxoes e aprender. E muito tem em comum vocês, porque ela também é espanhola. Exactamente, ela é ibérica, ela é máis española, sí. Olivier, e tu? Eu, tesouro da gastronomia portuguesa que eu descobri, nunca tinha comido até agora, portanto tenho 25 anos no Portugal, eu acho que já provei
quase tudo, acho eu, mas nunca tinha provado os percebes das Ilhas Berlengas. Ah, Mas os espera, percebes. não. Deixem-no os percebes. falar, Já deixem-no comi falar. milhares de vezes. Não, eu repito, Que sim, das berlengas. não, sim. exatamente, que não tem nada a ver com os outros percebes. O que é genial, e vou contar uma história que é, sabe que é só, resumidamente, 2 países como os percebes no mundo. Temos Na 40 Europa. segundos para essa É história. Portugal e Espanha. E o que é inacreditável da minha região, da Bretanha, que é um perto de Galícia, da França, percebes? Mas é uma quantidade brutal. Olha, ninguém come aquilo. Não me digas. Ninguém come aquilo. E isto é que é genial, é que foi preciso eu viver em Portugal, enquanto está cheio de percebe na Bretanha, mas exportam para Portugal e Espanha. Bom, porque em França quase ninguém come isto. E, bem, eu comi percebe das Ilhas Berlengas e quase ia chorar na mesa de alegria. Deus existe, claramente. Os É das melhores percebes Claramente, são- mas- porque as berlengas mas- têm esses rochedos. Mas isto tan- estava meio tan- quentinho. Isto estava meio quentinho. No, E é fechamos que com os percebes têm-se de comer quentes, nada de comer frios. Tem-se de, eu como galega sei, e quanto o mar mais bravo é, e os rochedos mais, Sim. tudo mais, Sim, mais era agreste. magnífico. Por isso é que a apanha é tão É complicada. magnífico. Por Eu isso estava a num apanha- restaurante com os olhos de uma pessoa Os que eu amo. percebeiros Estava uma é um maravilha. dos- é A um comer dos percebe trabalhos- de Ai, Berlengas percebes, com uma mulher que percebes. tu amas. Vamos Não há fechar nada com esta melhor. imagem de um Sim, belo com prato esta de percebes também, numa porque- mesa. Das berlengas. Ai, com um Aqui, martelo de São João. exatamente. Olha, bom Aqui é São mesmo João para para ti. fechar. Um abraço. Sérgio Costa, visto Obrigado. fora, está de Tchau, tchau. volta na próxima sexta-feira às 10 da manhã. Até já, Begonha em Igas. E Olivier Bonamici. Até à próxima Bom sexta. São João.